Graça e paz, família, povo santo de Deus, sejam todos bem-vindos. Mais um quadro aqui, examinando as Escrituras. Queridos, eu estou gravando uma série aqui em áudio, tá bom? Em breve nós estaremos voltando aí com as nossas lives ao vivo, com nossos vídeos. Eu tenho colocado alguns irmãos aqui para estarem ministrando nas reuniões que nós temos aqui aos domingos. Em breve estarei de volta, tá bom? Tá tudo bem comigo, alguns irmãos têm deixado aí no comentário: o irmão Elcio tá doente, tá acontecendo alguma coisa? Não, tá tudo bem, tá bom, meus amados? Estou fazendo um tratamento bucal e devido aí a estas paralisações, esses decretos, aí eu tive que atrasar, melhor dizendo, o consultório odontológico atrasou os procedimentos, e aí tem um tempo de espera para as etapas, para concluir, tá bom? Mas está tudo em paz, tudo tranquilo, por isso eu estou aqui gravando através de áudios. Vamos lá, examinando as Escrituras, eu quero falar do obreiro aprovado. Glória a Deus. O que é ser um obreiro aprovado no sistema religioso? Ser um obreiro aprovado no sistema religioso é você ser fiel às regras institucionais, né? Você ser fiel às diretrizes daquilo que o líder religioso impõe. Então você tem que chegar nas horas marcadas, na reunião, você tem que estar caracterizado, bem vestido ou fardado, né? Eu lembro de quando eu era do sistema religioso, eu tinha que estar politicamente correto, roupa social, né? Bem vestido, cinto, calça, camisa por dentro da calça, aquela coisa toda. E a mulher, né? Até o penteado, eles impunham suas regras, o corte do cabelo, a barba por fazer. Então, nessas práticas, essas eram as características de um obreiro aprovado, segundo o sistema religioso tradicional. Então, você tinha que seguir aquele padrão humano religioso que nada tem a ver com o evangelho. Então, nós vivíamos aí nessas falácias, né, fazendo a pseudo-obra de Deus, né? Enfim, meus amados, tudo isso é engodo, engano. E como é triste ver pessoas presas nesse sistema religioso, onde as pessoas não podem respirar, não podem andar com as suas próprias pernas, não têm liberdade de fato, vivem escravizados por esse sistema. Agora, de uma forma objetiva, de uma forma simples, transparente, pelo Evangelho, o que seria ser um obreiro aprovado por Deus? Né? O que seria ser um filho, né? Uma filha que agrada o coração do Pai, que o adora em espírito e em verdade, que compartilha os seus dons, né, com a igreja, ajuda na edificação, no socorro, né, na misericórdia, de fato ama o próximo. O que seria ser um obreiro aprovado? Paulo ele vai dar um conselho para Timóteo, e eu acho esse conselho bem interessante. Eu amo muito esse texto, esse capítulo dentro do seu contexto, que o apóstolo Paulo, ele aconselhando Timóteo lá na segunda carta, no capítulo 2, no primeiro versículo, ele fala algo bem interessante. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Primeiro ponto para sermos obreiros aprovados é estarmos firmes, fortificados na graça que há em Cristo Jesus. A primeira característica de um obreiro aprovado, de alguém que está ali agradando o coração do Pai, é estar firme na graça de Deus.
Quando Paulo orou 3 vezes pedindo a Deus para que tirasse aquele espinho de sua carne, e a resposta de Deus foi: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo concluiu dizendo: de muito boa vontade, eu tenho prazer nas fraquezas, nas injúrias, para que em mim habite o poder de Deus. Paulo estava consciente de que de fato era a graça de Deus que o fortalecia. Então, ele mesmo passa esse conselho a Timóteo: Timóteo, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Eu tenho experiência nisso, Timóteo. Eu sou um obreiro aprovado, Timóteo, então eu tenho moral para te dar uma palavra de exortação, para te dar uma palavra de edificação, porque eu já passei por isso. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Agora, capítulo 2 de 2 Timóteo, versículo 15. Olha o que Paulo diz a Timóteo: procura apresentar-te ao pastor da igreja evangélica. Procura apresentar-te ao teu líder. Irmão, porque você tem que se sujeitar às autoridades constituídas por Deus. Olha o contexto, amado. Irmão, porque os pastores, eles velam pelas vossas almas como quem onde dá conta a Deus, então você precisa se sujeitar. E aí esses filhos de Deus estão se sujeitando a esses lobos travestidos de pastores que só pensam no seu ventre, que estão usurpando, roubando, matando e destruindo as vidas, os filhos de Deus, mas se escondem debaixo de um título, de um cargo pastoral, e eles se intitulam autoridade, sacerdote divino, que se você não passar por eles, você não tem acesso a Deus, e que se vocês não se sujeitarem aos mesmos, Deus vai pesar a mão sobre a sua vida. É isso que Paulo aconselhava? Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Olha a característica de obreiro aprovado. Primeiro, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Segundo, apresenta-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então, eu me apresento como obreiro, não é uma instituição religiosa. Os irmãos que aqui se reúnem comigo na cidade de Lauro de Freitas, eles não têm que se apresentar ao irmão Elcio como obreiro aprovado. Eles não têm que passar por uma sabatina onde eu vou determinar que aquele pode, aquele não pode. Esse tem, esse não tem, esse vai, esse não vai. Nós estamos no ministério do Espírito, onde Cristo é o cabeça, onde Ele é Senhor, e é o Espírito que edifica, é o Espírito que coloca a palavra de sabedoria em nossos corações, e é a Ele, a Deus, que nós procuramos nos apresentar como obreiros aprovados. Aprovados não pelo homem, mas pelo próprio Deus. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então eu procuro me apresentar a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar. Se alguma coisa te envergonha, você precisa tirar da tua vida. Imagine que eu estou ministrando essa palavra, mas no meu consciente, no meu subconsciente, tem algo ali me condenando. Sabe? O próprio Espírito está ali ministrando. Algo está me envergonhando. Então não vai dar certo, amado. É por isso que muitos aí procuram a aprovação do Espírito, começa
as reuniões, começam os ministérios, né? Começa o ajuntamento de pessoas, mas depois começa a se envergonhar. Por quê? Porque não tem aprovação. E de repente já começa a falar mal da própria palavra. Eu tenho visto alguns irmãos que começaram bem na graça, ouvindo o evangelho, através aí dos ministros da graça, compartilhando, edificando vidas. De repente começaram a se envergonhar, coisinhas pessoais, decepções, agora já se denominam cético, já não crê mais na palavra da graça, já critica os mensageiros da graça, critica aqueles que promovem a comunhão, uma reunião de santos. Por quê? Porque não foram aprovados. Muitos até tentam pegar carona aí usam aí o nome do nosso irmão Geraldo, dos nossos irmãos aí que ministram aí há mais tempo a palavra da graça, se utilizam aí das influências de outros mensageiros que estão aí nas redes sociais falando da graça, mas não tem aprovação. E não me pergunte por quê. Irmão, você é perfeito? Não sou perfeito. É você que tem que procurar apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar. E outra, manejar bem a palavra da verdade. Manejar a palavra da verdade sem malícia. Se você vai manejar a palavra da verdade, você tem que ser dedicado. Você precisa estar inteirado, envolvido. Você não tem que ser um papagaio, pregar um versículo porque o irmão Elcio pregou. Pregar uma mensagem porque o irmão fulano pregou. Não, mas eu vi aquele tema que o irmão Messias, o Geraldo pregou, o Elcio pregou, o irmão fulano pregou. Então eu vou pregar esse tema. Mas fala por falar, repetiu a mensagem lá do irmão, mas não manuseou a palavra da verdade, não buscou a fonte, não se envolveu, não teve comunhão com a palavra. Meus amados, eu ouço mensagens de vários irmãos em graça. Eu aprendo com os meus irmãos. Eu crio sermãos em cima de mensagens de outros irmãos que eu ouço. Eu tenho que ter humildade para falar sobre isso. Mas não é mensagem pré-elaborada, não. Eu vou ali, pego um assunto de estudo ali um tema do outro, vou examinando aqui as escrituras, Deus vai trazendo aqui um conhecimento, uma luz vai vindo aqui em cima de um texto, e a gente vai ali nos envolvendo, de repente a gente é edificado com aquela palavra e passa adiante. Mas outros, infelizmente, são ventres preguiçosos, não têm aprovação, não manejam bem a palavra da verdade, não desenvolvem um conhecimento, não se aprofundam nas escrituras, querem sempre o fast food, sabe, o alimento pronto, não querem ter o trabalho de preparar. Apresenta-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Versículo 19. Todavia o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. 2 pontos. O Senhor conhece os que são seus. E qualquer que profere o nome do Senhor, aparte-se da injustiça. Olha o firme fundamento do Senhor. Olha o firme fundamento de Deus. O Senhor conhece os que são seus, amados. E todo aquele, qualquer um que profere o nome do Senhor, aparte-se da injustiça. De Deus não se zomba, de Deus não se escarnece. A graça traz luz, a graça tudo manifesta, não há nada oculto que não haja de ser revelado. Não adianta, na graça de Deus não se usa de malícia. Na graça de Deus as coisas vêm à tona.
Na graça de Deus não cabe manobra, na graça de Deus não cabe malícia, o Senhor tudo manifesta. Obra de engano não permanece na graça de Deus. Muitos começaram bem há muito tempo atrás, mas com a graça de Deus tudo se manifesta. Aí se intitularam Jesus Cristo homem, semi-Deus, vice-Espírito Santo, pastores presidentes, apóstolos, profetas, evangelistas, doutores e mestres, detentores da graça, únicos que poderiam falar graça na língua portuguesa. E aí? E aí decai, meus amados. Porque Deus não aprova essas coisas. A graça de Deus só glorifica a Deus. A graça de Deus manifesta a grandeza de Deus. A graça de Deus não dá mérito ao homem. A graça de Deus não coloca homens em lugares elevados. A graça de Deus exalta aquilo que Cristo é em nós. E o nosso pensamento e a nossa confissão é como aquela confissão de João Batista. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Todavia, o firme fundamento de Deus permanece tendo esse selo. O Senhor conhece os que são seus. E todo aquele, qualquer que profere o nome do Senhor, aparte-se da injustiça. Tem que se apartar da injustiça. Tem que se afastar do engano. Ser obreiro aprovado de Deus é praticar a verdade e a justiça. É renunciar-se a si mesmo. É esmurrar o seu próprio corpo para que, pregando aos outros, você não venha a ser reprovado. Não é de qualquer jeito. Estão falando aí de uma graça licenciosa, libertina, que tudo pode, que é livre, que é predestinado. Não, amados. Cadê a responsabilidade com o Evangelho? Cadê o temor? Paulo disse para os hebreus que eles tinham zelo de Deus sem conhecimento, e eu tenho visto muitos gracistas com conhecimento, mas que perderam o zelo, que perderam o temor, perderam a reverência. Isso não é evangelho da graça. Isso não é ser obreiro aprovado. Qual conceito de evangelho nós estamos vivendo? A graça de Deus, ela precisa ser manifesta com a verdade, a começar por nós que estamos ministrando. Nós somos os reverenciais. Nós somos referências para aqueles que estão saindo do sistema religioso enganador. Você que diz pregar o evangelho da graça, você que diz que está liberto do sistema, você que diz que conhece a verdade, como que o sistema religioso está te vendo? Agora nas mesas, com a cervejinha, com a cachaça, com as palavras torpes. Que moral você tem para falar de liberdade quando você é escravo de si mesmo? Que moral você tem para falar de conhecimento quando você vive na ignorância? Isso não é ser radical em graça. Isso é praticar a graça. Um verdadeiro avivamento tem começado pelo conhecimento que Cristo tem manifesto pela sua palavra. Mas este avivamento ele vem com o comprometimento de filhos amados, obedientes à sua palavra, que renunciam às suas paixões, às suas concupiscências, seus desejos desenfreados da carne, e entendem o sentido de dizer: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Graça e paz, querido.
e até o nosso próximo encontro.